Desculpe, viu? Grande Imagina. abraço. Vamos então iniciar o processo hoje, né? Um momento muito especial, um momento de qualificação, né? Da Calisa, né? Aluna do programa de pós-graduação em tecnologia educacional. E nós teremos então um primeiro momento, né? Que é a apresentação dela do trabalho. Depois nós vamos ouvir a banca. E num terceiro momento, a gente vai se reunir, conversar um pouquinho sobre esse trabalho, e aí uma reunião só da banca mesmo, e a gente volta para a leitura da ata, tá certo? Então, eu gostaria de anunciar aqui as boas-vindas, né, a todos os presentes, a todas as presentes, né, e principalmente a banca, composta pela professora Rita Brambila Rodrigues, né, da Escola de Engenharia de Lorena, da USP, ao professor Luiz Távora, da Faculdade de Educação aqui da UFC, e ao professor Leonardo Oliveira Moreira, aqui do Instituto Universidade Virtual, também da UFC. Nossa, muito obrigada pela disponibilidade de vocês, pela presença, né, pela pontualidade, isso é maravilhoso, né? Então, eu espero que vocês possam contribuir bastante com esse trabalho que nós estamos desenvolvendo, né, e que a gente possa aí acatar as sugestões de vocês para fazê-lo ainda melhor, tá bom? Muito obrigada aí a todos e a todas. Calisa, meu anjo, você tem aí em torno de uns 30 minutos, 25 a 30 minutos para apresentar seu trabalho, viu? Fica à vontade. Tá certo. Então vamos dar início, né? Boa tarde mais uma vez. Meu nome é Calisa Holanda. Meu trabalho se chama Avaliação de Sequência Didática para o Ensino de História a partir do desenvolvimento de materiais autorais digitais educacionais. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui e vamos dar início. Eu sou professora de História, né, graduada pela UES e atuo na rede municipal desde 2010. Entrei no PPGTE e me deparei aqui com essa problemática que nós vamos abordar hoje, certo? Enquanto problema para minha pesquisa, eu trago a questão do estudo, dos estudos históricos, né, sobre a independência do Brasil, como que a aprendizagem pode ser melhor desenvolvida. Então, nós enfrentamos enquanto problemas aprendizagem passiva, um distanciamento da realidade, uma pouca flexibilidade nessa aprendizagem, né, conforme apontam Cainelli e Barca, o vazio epistemológico, que seria a ausência desses argumentos que demonstram uma maior detenção das competências básicas adquiridas pelos nossos estudantes, de acordo com o que aponta a Aguiar em 2013. E, além disso, uma escassez de pesquisa voltada para a análise da aprendizagem específica do conceito de independência do Brasil, vinculada ao uso das tecnologias digitais. Enquanto justificativa, nós encontramos alguns pontos. O livro-jogo e os discentes, primeiramente, onde o livro-jogo tem uma grande capacidade, mostra uma grande capacidade de despertar a curiosidade dos nossos discentes em sala de aula, o interesse, e trazendo perspectiva de pesquisa para que os estudantes possam montar os seus próprios livros-jogos. Para isso, a gente usa o construcionismo enquanto caminho. Construcionismo, uma base proposta pelo Papert, e que, alinhado com a tecnodocência de Lima e Loureiro, né, e com o uso dos MADES, os materiais autorais digitais educacionais, se propõem como ferramentas para que os docentes, junto aos discentes, coletivamente enquanto aprendizes, possam trabalhar com a sequência didática e a temática da independência. Tendo esse trabalho a respeito da independência do Brasil, sendo trabalhado de forma conceitual e factual, como nos informa, né, Zabala, em 2014. A principal pergunta de pesquisa, no caso, seria de que forma a aplicação de uma proposta de sequência didática pautada nos pressupostos teóricos do construcionismo
e da tecnodocência para o desenvolvimento de materiais autorais digitais educacionais, como fazendo uso do software Twine para o desenvolvimento de livros e jogos dos estudantes do 8º ano, do ensino fundamental, como vai influenciar no processo de aprendizagem de conceitos e fatos a respeito do processo de independência do Brasil. Dali se desenvolvem as perguntas secundárias, a saber, a primeira, de que forma é possível, peço licença para ler aqui, né, nesse trecho, de que forma é possível desenhar uma sequência didática, doravante a gente vai chamar de SD, utilizando como base os pressupostos teóricos do construcionismo e da tecnodocência, a partir do desenvolvimento de MEIDs, com a utilização do Twine. Em segundo, qual o nível de qualidade da SD desenhada, considerando-se os aspectos da aplicabilidade, fidelidade e clareza, quando aplicado junto aos estudantes do 8º ano do ensino fundamental. 3. Quais dificuldades conceituais e factuais esses estudantes apresentam em relação ao processo de independência do Brasil, dentro do seu contexto pessoal e escolar. 4ª pergunta secundária. Forma o desenvolvimento de MEIDs, seguindo os pressupostos teóricos apresentados, influencia na compreensão que esses estudantes apresentam sobre os conceitos e os fatos pertinentes ao processo de independência do Brasil. 5º, quais as semelhanças e diferenças conceituais e factuais a respeito do processo de independência do Brasil ficam evidentes quando são comparados os conhecimentos prévios dos estudantes com os conhecimentos adquiridos durante e após a aplicação da SD, partindo do desenvolvimento de MEIDs com base no Twine. E 6ª, pergunta secundária, quais elementos da SD precisam ser alterados após sua aplicação em sala de aula? Tendo essas 6 perguntas secundárias junto à pergunta principal todas em mente, a gente vai passar para o objetivo geral, que é analisar de que forma a aplicação de uma proposta de sequência didática pautada nos pressupostos teóricos do construcionismo e da tecnodocência para o desenvolvimento de materiais autorais, digitais educacionais, fazendo uso do software Twine para o desenvolvimento de livros e jogos, para estudantes do 8º ano do ensino fundamental, influencia no processo de aprendizagem de conceitos e fatos pertinentes ao processo de independência do Brasil. Logo mais eu vou, inclusive, falar bem por que conceitos e fatos, né? Por que a gente tem tocado sempre nesse ponto. Enquanto a objetivos específicos, apresento aqui o primeiro, que é desenhar uma sequência didática para o ensino e aprendizagem do processo de independência do Brasil, com base nos pressupostos teóricos do construcionismo e da tecnodocência, fazendo uso do software Twine como desenvolvimento dos MEIDs, a partir de suas análises epistemológicas e ontológicas. Segundo, analisar a qualidade dessa sequência didática, comparando a proposta inicial aos resultados obtidos após a aplicação em sala de aula, né, um trabalho local ali, dentro do contexto pessoal e escolar dos estudantes do 8º ano do ensino fundamental, a partir do perfil personográfico que iremos traçar. Terceiro objetivo específico, desenhar uma sequência didática para o ensino e aprendizagem do processo de independência do Brasil, com base nos pressupostos teóricos do construcionismo e da tecnodocência, fazendo uso do software Twine para o desenvolvimento de materiais autorais digitais educacionais, a partir de suas análises epistemológicas e ontológicas. Quarto, sugerir elementos de redesenho da sequência didática, com base na análise da qualidade da sequência didática e dos resultados de aprendizagem dos estudantes. Então, os nossos problemas, o problema de pesquisa, as perguntas secundárias e a principal, encontram-se aqui contempladas com os nossos objetivos. Enquanto fundamentação teórica, eu invoco, primeiramente, os aspectos epistemológicos e ontológicos a respeito da independência do Brasil. No meu trabalho, no nosso trabalho, são colocados como conceitos históricos a independência, o conceito de independência, o conceito de independência do Brasil, de Estado, nação, território, governo, país, colônia, metrópole e guerra, porque esses conceitos eles se interligam. Então, seria muito difícil trabalhar com um e não trabalhar com os demais. Como os estudantes são do 8º ano, é necessário ter esse olhar para eles. É notório que a dificuldade de aprendizagem conceitual
em relação justamente a esses conceitos, acaba trazendo a necessidade de aprimorar a capacidade de abstração, de ultrapassar o afastamento que existe entre o contexto vivido pelo estudante e o que é representado. E, por fim, também, a gente tem, dentro dessa nossa fundamentação, a gente traz essa análise dos conceitos históricos com base no contexto em que foi escrito, que é justamente para interligar com a dificuldade de análise de acordo com a historicidade. O próximo passo da fundamentação teórica são os aspectos epistemológicos e ontológicos a respeito do livro-jogo e do Twain. O livro-jogo é um tipo de obra lúdica, é um recurso lúdico que vai fazer essa mistura entre o que é livro e o que é jogo, possibilita que o leitor, estudante, construtor, como a gente possa chamar aqui, que ele vai trazer satisfação em vencer um obstáculo e, ao mesmo tempo, em conseguir estruturar esse livro-jogo, de acordo com o que Silva, 2019, nos informa. O que é o Twain? O Twain é um aplicativo de código aberto para contar histórias interativas e não lineares. Ao lidar com o Twain, a gente gera hiperlinks, então é uma forma de se trabalhar através de hiperlinks, e ele é apropriado para a escrita de livros-jogos. Esses livros-jogos eles poderiam ser escritos à mão? Sim, mas nós trazemos esse elemento da tecnologia para aprimorar a lida do estudante com o seu trabalho. Unindo tudo isso, a gente vê a participação ativa na narrativa, engajamento dos estudantes, trabalho cooperativo, levando ao pensamento colaborativo. Próximo ponto, nós temos os aspectos epistemológicos e ontológicos do construcionismo, tecnodocência e MADE. Construcionismo do Seymour Papert, aonde, enquanto caminho de aprendizagem, se preza pela máxima do máximo de aprendizagem, com o mínimo de ensino. Então, o computador ele é uma ferramenta para que se construa essa aprendizagem. E uma das maiores intenções é justamente promover descobertas autônomas para e pelas crianças. A tecnodocência, que é descrita, abre aspas, integração entre as TDICs e docência, com base epistemológica nos modelos interdisciplinares e transdisciplinares, por meio da utilização dos conhecimentos prévios dos docentes e discentes para o desenvolvimento de uma reflexão crítica sobre os processos de ensino, aprendizagem e avaliação. Fecha aspas. É dessa forma que Lima e Loureiro definem a tecnodocência, que constitui parte do nosso embasamento para esse trabalho, que se entrelaça tão bem com as bases construcionistas. Em terceiro aqui, nesse ponto, nós temos os MADEs. O MADE ele é conceituado por Lima e Loureiro como todo o material educacional desenvolvido por um aprendiz. Esse aprendiz pode ser o professor ou o estudante, desde que seja utilizado um equipamento digital, que pode ou não estar conectado à internet, e que para isso ele precisa cumprir cinco etapas para o seu desenvolvimento: criação, planejamento, execução, reflexão e avaliação. No próximo tópico, nós viremos aqui trazer essa questão do ensino do conteúdo de independência do Brasil, utilizando o livro-jogo construído no Twain, embasado no construcionismo. A gente pega os elementos anteriores e os unifica. Primeiro, ficou vista a carência de estudos na área. Foi feita uma revisão sistemática de literatura para embasar esse ponto, e concluiu-se que o tópico em questão ainda carece de ampliação de respectivos estudos. Enquanto benefícios, o que é que pode ser apontado através dessa revisão sistemática de literatura? O estímulo potente ao interesse dos estudantes, o desenvolvimento de visão sistêmica, de habilidades organizacionais, o estímulo à criatividade. Quando o estudante ele trabalha com essa questão do jogo, do livro-jogo, esses benefícios eles são agregados à prática educacional. Enquanto desafios, por outro lado, encontramos a questão do desenvolvimento de jogos bem contextualizados e com clara finalidade pedagógica. Foi apontado, no caso, uma fuga da sobrecarga de informações e a carência de tempo como desafios também a esse exercício.
A questão estrutural, os materiais adequados e a formação continuada de vida também são apontados como desafios interligados a este tópico. Enquanto metodologia, eu trago o delineamento e tipo de pesquisa fundamentado nesse quadripé. Primeiramente, é uma pesquisa qualitativa quanto à sua abordagem, conforme Godoy, Denzin, Lincoln e Yin trazem para nós. Ela é exploratória quanto aos seus objetivos, conforme explora Gil. É uma pesquisa de intervenção quanto ao seu delineamento, seguindo os pressupostos aqui colocados por Rocha e Aguiar e Matos e Vieira. E, por fim, ela tem como diferencial a base metodológica pautada no Design Based Research, DBR, que é uma metodologia padronizada que vai atuar como uma das soluções para a falta de padronização quando a gente avalia, quando a gente aplica as sequências didáticas, e é embasada nos estudos de Guisasola e os demais pesquisadores. A DBR, né, eu vou carinhosamente chamar assim, a DBR, ela embasou, ela permeia todo esse trabalho, certo? E eu gostaria agora de apresentar um pouco mais sobre ela. As etapas da DBR são 6, aqui colocadas: focar, compreender, conceber, aplicar, avaliar e redesenhar. Cada uma delas tem suas peculiaridades, né? Não vou me delongar demais, mas eu vou precisar apresentar cada um para que fique bem claro o trabalho que foi feito e que poderá ser realizado, se assim for possível. Temos na etapa 1, focar, 3 bases: a escolha da base científica, a base de ensino e da base tecnológica. A base científica é a história, né? Especificamente o processo de independência do Brasil. A base de ensino, o constitucionalismo e a tecnodocência. E a base tecnológica, o Twain. A etapa 1, a etapa 2, que eu vou falar a partir de agora, e a terceira etapa, juntas, elas formam o desenho dessa sequência didática. Na etapa 2, a gente vem com a ideia do compreender, né? Tá uma tabela demonstrando um quantitativo de estudo bibliográfico, por área de conhecimento. Essa pesquisa bibliográfica, ela foi um instrumento de pesquisa feito para a elaboração dessa fundamentação teórica do trabalho. O objetivo é justamente desenvolver a análise epistemológica e ontológica que fazem parte, estão imbricados na DBR. A DBR ela só faz sentido quando se olha também para o lado epistemológico e ontológico das suas bases, certo? Tanto a base científica quanto a base teórica de ensino e aprendizagem e também a base tecnológica. Essa análise epistemológica visa justamente a análise do desenvolvimento histórico, dos conhecimentos e as dificuldades latentes pertinentes a esses conteúdos, e a análise ontológica é o estudo dos conceitos e fatos. Por isso que no trabalho aparece sempre esses aspectos bem apontados, esmiuçados e tudo mais. A terceira etapa é a etapa de conceber, dividida em 3 partes: inicial, onde é apresentada a proposta, é realizada a assinatura do TCLE e do TALE e a aplicação do questionário inicial, através do Forms. A intermediária, onde se dividem 7 intervenções, que, conforme aqui demonstrado na figura 2, certo? E a etapa final é a aplicação do questionário final junto aos estudantes, a fim de verificar a aprendizagem desses estudantes após o uso da sequência didática. A quarta etapa, e aqui eu trago uma foto da nossa escola, que vai ser trabalhada, o nosso locus, né? É uma escola municipal, sediada no bairro Conjunto Palmeiras, aqui em Fortaleza. A aplicação se dará com 35 estudantes de uma turma de 8º ano do ensino fundamental, que tem ali entre 13 e 14 anos, uma turma mista, né? E, enfim, esses sujeitos, dentro deste locus, vão passar pela etapa da aplicação. A quinta etapa será de avaliar. O que se avalia nessa quinta etapa? A qualidade da sequência didática, a descrição do perfil dos sujeitos e os resultados da aprendizagem. A qualidade se avalia quanto à aplicabilidade, fidelidade e clareza das atividades, temos um instrumental para isso. A descrição do perfil dos sujeitos
é feita através da estatística descritiva, embasada também nos relatórios personográficos que são coletados junto aos estudantes. E, por fim, os resultados de aprendizagem através da triangulação metodológica, conforme o IN traz para a gente, de como esses conteúdos conceituais e factuais foram aprendidos pelos estudantes, antes, durante e depois da aplicação da SD. A sexta e última etapa consiste em redesenhar. Aqui eu trouxe o apêndice K, um trecho, na verdade, dele, que seria a tabela de indicadores de qualidade da didática. A alteração da sequência didática, ela pode ser feita ou não, de acordo com o que for analisado dos dados da quinta etapa. Conforme a avaliação da qualidade da SD for decorrendo, a gente vai considerar aplicabilidade, fidelidade, clareza, e caso seja percebida uma qualidade ruim ou péssima, é necessário que se redesenhe tudo. Se a qualidade for regular do trabalho, né, da aplicação da SD, haverão mudanças pontuais. E caso a avaliação dessa SD seja boa ou ótima, mudanças eventuais, esporádicas, podem ser feitas, mas não obrigatoriamente, né? Ficaria como sugestão, caso necessário. E, por último, também se deixam as indicações de redesenho, que podem ser incorporadas diretamente na nossa sequência didática. Vão ser utilizados o relatório de observação, que é o apêndice C do trabalho, de cada intervenção, a tabela de indicadores de qualidade da sequência didática, exemplificada, né, ao lado, e a tabela de indicadores de aprendizagem, que é o apêndice A, apresentado junto ao trabalho. A metodologia, ainda, nós trazemos aspectos éticos legais também, como vou lidar, né, com estudantes, então vamos submeter a proposta de pesquisa ao Comitê de Ética e Pesquisa da UFC para análise, né, conforme todos os trâmites necessários. Por último, eu gostaria de mostrar um pouco sobre o produto educacional. Ele é dividido em 3 partes, vamos iniciar pela parte introdutória, que contém os elementos de área, série, conteúdo geral, objetivo geral, base teórica e histórica. Aqui está um trecho apenas, né, gostaria de salientar que esse é um trecho apenas da parte introdutória, e além desse trecho, ainda temos as definições de construcionismo, de tecnodocência, o link do artefato tecnológico digital, elaborado, porque eu vou elaborar já elaborei, um artefato tecnológico, um livro-jogo, para que eu possa mostrar para os estudantes o que é esse livro-jogo, né? E ali, depois da parte introdutória, nós temos a parte específica. Eu escolhi trazer o print da 4ª intervenção, né? Mas são 7 intervenções dentro da parte específica, conforme já informei, e que vai constar também esses mesmos princípios da tecnodocência, as dimensões, mas apenas aqueles que são aplicados a cada uma dessas intervenções. E aí vai constar, a descrição de cada uma das intervenções, com respectivo título, duração de tempo, tudo muito bem estruturado para que, caso um outro docente queira aplicar essa sequência didática, seja plenamente possível, certo? Então, estão constando, aliás, também, os tópicos da BNCC vinculados, os princípios tecnodocentes abordados, e por aí vai. Inclusive, também os termos conceituais e procedimentais dentro do conteúdo abordado. A parte final do nosso produto educacional, da nossa sequência didática, constam as referências e os respectivos apêndices. Por fim, eu trago o cronograma que está sendo cumprido rigorosamente e que eu espero que possa continuar sendo, se a nossa qualificação der certinho aqui. E, por fim, as referências. Creio que, por hoje, é isso. Tá ótimo, Calisa. Muito obrigada, viu? Você fez aqui em tempo recorde. Excelente. 22 minutos aqui, deu tudo certo, viu? Uma excelente apresentação. Para mim ficou bastante claro o quanto você está compreendendo a respeito do trabalho que a gente vai desenvolver. Muito bom.
Eu gostaria, então, de convidar, iniciar o processo, né, de fala da banca pela professora Rita, que é a banca externa. Professora, muito obrigada, né, por você ter vindo hoje aqui conosco, conversar um pouquinho sobre o trabalho da Calisa. Agradeço demais, de antemão, todas as contribuições que você puder trazer. Fique à vontade. Luciana, eu que agradeço você, né, por ser tão cordial com suas palavras comigo. Eu sempre fico muito feliz de estar presente com vocês aí, né, tão longe, estou com tanto frio aqui, não sei como que está aí, né, eu estou aqui na minha sala na faculdade, né, e está bem frio aqui. Aí tá calor? Ou tá frio? Então, aqui a gente tá com frio, usando blusa e tudo. Mas tá tudo bem, apesar de um solzinho lá fora, né? E é assim, eu fiquei assim maravilhada de ver o trabalho, né, da Calisa, que tem até um nome muito diferente, Calisa, deve ter uma história no seu nome, né? Que você que gosta de história, o seu nome deve ter uma história, porque é um nome muito diferenciado, né? É assim, o seu trabalho está muito completo, até fiz algumas anotações aqui em aspectos positivos, né, que eu destaco antes de começar a fazer uma arguição mais detalhada no trabalho, que é a clareza na estrutura e organização, isso você apresentou, né, o seu texto, a gente observa que ele está bem estruturado, ele tem aí uma introdução que está clara, você coloca, você tem uma justificativa, né, forte, você tem aí as perguntas da pesquisa, até você fez de uma forma que, assim, diferente, colocando as primárias, as secundárias ali, né? Então, você realmente estudou bastante seu tema, né, para essa qualificação, você se preparou, você tem aí os seus objetivos, a sua fundamentação teórica também. A gente percebe na leitura que você se esmerou e tentou dar o melhor de você aí, né? Isso tudo acaba facilitando a nossa compreensão aí sobre o propósito e o andamento da pesquisa que você quer fazer, né? Daqui para frente, né? Porque a gente está na qualificação, né? Eu percebi também uma relevância e originalidade no tema. Aí você, pelo que eu percebi você e pela sua fala e na sua apresentação, que aliás foi muito boa, você explica muito bem, você tem uma didática boa, tem fluidez na sua fala, né? Você começa um assunto e termina ele, não fica voltando e tentando reexplicar, então você está de parabéns aí com a sua fala. Os seus slides também, né? Bem instrucional, ali trouxe bastante instrução para nós aí como assistindo a sua apresentação. Eu observei que você fez aí uma escolha de investigação, até anotei aqui, da aplicação de uma sequência didática baseada no construcionismo, tecnodocência, para o ensino da história, utilizando livros, jogos, digitais, inovador e relevante, né? Como relevância e originalidade do tema. E a pesquisa, pelo meu ver aqui, tem um potencial para contribuir significativamente para a área de tecnologia educacional. Então, veja, você saiu de uma área de humanas, né, que é a história, está indo para uma área de tecnologia digital. Então, e você sabe que você falou rápido, na sua apresentação do trabalho, eu não sei se você falou hoje, qual é a sua formação? Eu sou formada em História pela Universidade Estadual do Ceará. Falei bem no comecinho, mas talvez eu tenha falado... Você falou rápido, aí de novo, eu não peguei. Né? Até no texto, depois você precisa colocar no texto, né, a sua formação, porque você fala de você, mas eu também não peguei, não sei se você colocou ou não, se você é formado em História, mas eu achei legal você contar, né, isso que é importante. A sua fundamentação teórica, eu vi que ela está sólida, né, você conseguiu trazer bastante leitura, e uma coisa muito legal que eu achei, que na área de ensino, né, da educação, às vezes não se tem muito, você consultou autores internacionais. Então, você tem aí, né, isso é muito importante, né, você trazer não só a visão nossa, ao nosso redor, dos pesquisadores aqui, mas como é feito isso lá fora, né, em outras instituições, visão de outros autores internacionais. Eu acho isso muito legal, parabéns, né, por você ter saído da sua zona de conforto, né, para a escrita. A sua metodologia, eu vi que ela está bem detalhada, bem estruturada. Eu fiquei maravilhada de ver, né, vocês do grupo aí usando as suas próprias metodologias
né, como o MAD, que eu não conhecia, Luciana, e a tecnodocência, né, eu achei muito bacana. Depois você vai ver que eu fiz umas observações no texto, e aí eu falei, poxa, isso é muito legal. Ainda com relação ao MAD, eu acho que eu preciso estudar um pouquinho mais para entendê-lo, né? Mas aí com a sua apresentação já ajudou um pouquinho, mas eu acho que eu vou precisar entender um pouquinho mais no futuro, mas muito bacana. E essa ideia de você avaliar a sequência didática de forma, não sei se eu estou certa, quantitativa, né? Se está bom, se não está, se precisa refazer tal. Perfeito. Eu nunca tinha visto isso. E o que acontece, às vezes, a gente participa de bancos, a gente elabora projetos com os alunos, mas a gente vê, a sequência didática está boa. Mas como a gente avalia a sequência didática, eu nunca tinha visto. Isso é inovador para mim, né? Então, você está de parabéns, né, de ter esse apoio da professora Luciana, né, do professor Lourenço, para poder estar fazendo o seu trabalho assim, de uma forma inovadora, né? Você vai ter muito trabalho pela frente, né? Muita, de repente, aí, né? Eu espero que sua sequência de idade seja maravilhosa, tenha um índice legal, porque se não tivesse, eles não vou precisar falar nada para você já vai estar sabendo que você tem que retornar com aquilo, né? E melhorar. Nossa, achei muito legal mesmo. Então, no geral, a inovação pedagógica também eu coloquei aqui, que é associar esse software Twine para o desenvolvimento de livros-jogos, que demonstra uma abordagem pedagógica inovadora e que pode aumentar o engajamento e motivação dos estudantes. Né? Então, eu queria saber um pouquinho desse software, não sei se também está escrito lá. Ele foi desenvolvido por vocês, ele é disponível online. Devo ter passado por essa informação, mas eu não estou lembrando agora. Sim, posso falar um pouquinho, sim. O software não foi desenvolvido por nós, mas adotamos como opção porque facilita muito a construção do livro-jogo a partir dele, né? Ele é um software de fora, né? Uma plataforma de fora, está em acesso livre, aberto na internet, e não há um problema em lidar com ele, por exemplo, quanto à tradução, porque o próprio Google oferece logo como opção a tradução das palavras. Então, ele é muito intuitivo de se utilizar. Acredito que para os estudantes vai ser muito prazeroso trabalhar, assim como foi para mim também construir esse livro-jogo, que vai servir como exemplo para os estudantes. É basicamente isso, é muito tranquilo de se trabalhar. Perfeito. E você fala que é de fora, mas ele está em português. Você pode escolher a língua. Isso, você pode escolher. Você escolhe a língua. Exatamente. Muito legal. O próprio navegador, ele oferece a opção automaticamente. Certo, perfeito. Olha, parabéns. Agora, Luciana, quanto tempo cada um? Para eu ir rápido, não sei. Acho que eu já falei uns 10 minutos. Uns 20 minutos tá ok, Rita. Tá ok, então tá. Eu vou bem na corrida agora, na parte do texto. Eu já deixei tudo marcadinho, tá bom? Aí eu só, nem coisinhas aqui, então eu vou pular. O que eu observei no resumo, que eu poderia salientar agora, além das observaçõezinhas que eu já fiz? No finalzinho dele, você fala sobre... Deixa eu ver aqui. Você fala sobre o construcionismo e a tecnodocência. Só que você só fala isso no final do resumo. Então, de repente, aparece. Então, talvez é importante, porque você já colocou um gap lá em cima, que é colocar a palavrinha, no entanto, ainda se tem que fazer isso, né? A partezinha toda que você colocou lá em cima, que eu vi que é o seu gap, que é alguns desafios podem surgir nesse processo de aquisição de conhecimentos. Então, eu vi que esse é o seu gap, né? O que você gostaria de resolver aí como problema. Mas seria interessante você amarrar um pouquinho esses conceitos que está aqui embaixo, lá em cima. Tá? Só para não ficar, de repente, igual aquele filme, aparece a paz mundial, todo mundo bate palma, né? Então, no finalzinho, é bom você colocar lá em cima para ficar claro. O que mais que eu vi aqui? Palavrinha, eu vi que você usa design em inglês, mas eu vi que é pela própria metodologia, mas depois você põe desenho em português, não sei se continua com design, se deixa o desenho. Eu acredito que desenho está tudo bem, mas você pode dizer, a pesquisa baseada em design, você escreve em inglês. Então, não sei se vale a pena colocar
na mesma língua. A listinha das figuras, isso é uma coisa que todo mundo acaba fazendo, meus alunos também fazem isso, né? Como essas listas de figuras, tabelas ali na frente, é legal elas serem autoexplicativas. Então, você coloca, por exemplo, assim, análise os resultados de aprendizagem. Mas de quê, para quê, quando? Porque quando eu estou lendo aqui no início da página, eu olho ali, análise os resultados de aprendizagem sobre a sequência de alguma coisa, eu já vou lá direto na página e quero ver essa figura. Então, dessa forma, assim, quando ela não está autoexplicativa, a gente não sabe do que se trata, né? E aí eu acho que vale a pena você rever para todas elas, né? Caso o leitor queira dar uma olhadinha ali, ele já segue na página com mais certeza do que ele vai encontrar. Com relação à introdução, eu gostei da sua forma, na história, o histórico da autora, começando por isso, achei muito legal. Só faltou você falar que é professora de história. Então, acho que vale a pena você só colocar ali sua formação, né? Talvez onde você estudou, que é bacana. E toda a problemática, né, que você colocou aqui, achei bem bacana. Aí você coloca ali numa página 13, você fala 7 de setembro de 1922 seria o elemento de demarcação do momento conhecido como Grito do Ipiranga, onde se formaliza a independência do Brasil. Eu lembrei, porque eu nasci perto do Museu do Ipiranga. E esses dias teve a inauguração do Museu do Ipiranga em São Paulo, e novo, reformulado, né? E teve poucas pessoas do Brasil que foram possíveis, né, de ir para lá. E eu, desde criancinha, escutava: Rita, você nasceu perto do museu, não é do museu? E eu tive a oportunidade de ver esse museu novo. Vale a pena você, como historiadora, vir aqui para São Paulo e visitar o novo Museu do Ipiranga, todinho moderno, novo e tudo mais, né? Foram poucas pessoas no Brasil, eu consegui ir pelo meu marido, né, que estava como vice-diretor aqui da EEL na época, e aí ele foi convidado por ser da Universidade de São Paulo, uma boa parte dessa renovação do Museu do Ipiranga, né? Então, vale a pena, viu, você vir para cá e conhecê-lo. Essa primeira parte, o que eu senti? No final do seu texto, lá nos resultados, você coloca um link do seu grupo, que eu tive a curiosidade de entrar, e eu ver lá tudo, quantidade de alunos envolvidos e tudo. Eu vi tem uma parte na parte que eu vou mostrar agora, daqui a pouquinho, na parte da revisão bibliográfica, você fala muito sobre os trabalhos do MAD e o trabalho de tecnodocência, e fala de como surgiu isso tudo. Só que essas informações, elas são tão ricas, tão bacanas para vocês, que ela está no meio do texto. Eu penso assim, talvez, de vocês trazerem isso para o início do texto. Sabe, trazer essa força toda do grupo, de como desenvolveu, de como surgiu, né, para cá. Né, já que vocês estão com itens, trazer para essa introdução e trazer esse link do grupo, porque a introdução é algo que se lê de imediato, né? Então, eu estaria toda aí, a pessoa já vai ler o seu texto com outro olhar. Poxa, olha o grupo, olha a quantidade de informação, desenvolveram as metodologias que estão usando. Então, você já vai ler o trabalho com tudo isso na cabeça, né? Porque está perdidinho lá no texto. Eu acho que vocês têm que colocar, talvez, no início, porque a introdução ela serve para isso também, né? Para fazer aquele apanhado geral do que já foi feito no grupo e tudo. Então, tem um texto assim seu aqui, que eu deixei assinalado, que talvez seja melhor você trazer ele para cá, ou algo dele, ou parte dele para cá. Com relação às perguntas secundárias, eu achei assim, quando você lê, você se perde um pouquinho nas perguntas, porque elas são tantas. Aí você fala, mas será que tudo isso é diferente? O que tem de diferente em uma pergunta com relação à outra? Então, eu li com bastante cuidado e eu vi que, às vezes, uma pergunta se entrelaça com a outra, mas traz um foco diferente. Então, as perguntas estão muito bem delineadas, né? Eu só acho que está muitas perguntas, mas eu não acho que você deva tirar também, entendeu? Mas eu estou só alertando que para um leitor que lê pela primeira vez, ele pode achar que parece que é tudo igual. Mas você observa que não. Uma vez você foca qualidade, depois você foca dificuldades conceituais factuais, aí você vai focando cada uma delas. Mas no início da minha leitura, eu achei que poderia ter algum confronto entre elas.
capítulos da qualificação, né, que você coloca aqui, até uma sugestão, que eu vejo o seu trabalho tão rico, que eu acredito que vai ser tantos resultados daqui, pela forma com que você delineou o seu trabalho, que uma sugestão é, por que você já não escreve no formato de artigos? Aqui na USP a gente faz isso. A gente tem na biblioteca uma estrutura própria, né? Porque a gente usa a BNT. Mas quando você faz essa construção, você também vai usar a BNT, mas você já vai criar um capítulo para cada trabalho que você está escrevendo, sabe? Para você não perder tanto tempo escrevendo o seu trabalho, que é tão complexo, depois você ter que extrair dali os artigos. Não sei, Luciana, mas aqui o que acontece? Os alunos da área de ensino, como a gente tem um mestrado profissional, eles desaparecem. E aí a gente fica com aquela dissertação linda, maravilhosa, escrita, mas não consegue extrair todos os trabalhos e as coisas. Eu acredito que se você se dedicar agora para escrever esses trabalhos, eu acredito que você já pode escrever nos capítulos, vai depender do seu programa aí, né, da forma com que, se é possível ou não fazer esse tipo de organização, né? Mas eu acho que você teria muito sucesso se você conseguisse fazer. Eu já tentei com 3 alunos meus e não consegui, tá? Eles falam, vai ser ótimo, a gente vai conseguir, mas na hora ali mesmo é muito mais fácil escrever assim, do que você estruturar em capítulo de artigos publicados. Eles não precisam estar publicados, mas eles têm que estar num desenho próprio para ir para publicação, com todos aqueles itens, né? A introdução você já pode deixar de uma vez só e ir trabalhando. Vai depender muito do template da universidade para esse tipo de organização de teses e dissertações. Aí teria que ver aí na biblioteca, né? Com relação aos objetivos, o que eu percebi? Você faz uma introdução aos objetivos, que para mim é inédito, talvez não tão necessário, porque a gente já leu bastante, tem bastante informações, né? Já caí matando já nos objetivos geral ali, e aí os específicos. Com relação ao objetivo geral, eu fiz uma reformulaçãozinha para vocês aqui como sugestão. Deixa eu ver se eu acho aqui minha... Deixa eu ver aqui. Eu pus assim, ó. Eu pus um verbo mais forte, em vez de avaliar, pus investigar o impacto de uma sequência didática baseada no construcionismo, na tecnodocência, no aprendizado de história dos alunos do 8º ano, nem precisaria, talvez, do ensino fundamental, ou do ensino fundamental. Rapidinho pus aqui, para não precisar colocar todas essas ferramentas agora ali, né? Para a pessoa ler, ela já vê o que você quer fazer, né? Que às vezes, por muita informação, a pessoa pula. E os objetivos específicos, eu fiz a mesma coisa também. Eu usei as mesmas coisas, eu só fui alterando um pouquinho. Deixei aqui para você depois avaliar, tá bom? Mudei o verbo do último aqui, que é sugerir. Deixa eu ver o que eu pus. Recomendar, tá bom? Em vez de sugerir, eu pus recomendar. E mudei algumas coisinhas assim, mas em questão de verbo só. O desenhar, eu pus elaborar, mas eu vi que você gostou bem do desenhar, então mantenha desenhar. Então é só, às vezes a gente, né, dá sugestão, mas na apresentação a gente vê a importância daquele verbo. Na fundamentação teórica, a mesma coisa, eu acredito assim, no geral, tá muito boa, mas o que eu pensei, assim, talvez quando começa a fundamentação teórica, você explica de novo a fundamentação, como que ela vai ocorrer. Talvez vá direto aos tópicos mais importantes, porque você já fez toda aquela parte inicial de introduzir, de falar os objetivos, a gente já está entendendo o que você vai fazer, né? Você só precisa agora colocar a fundamentação teórica aqui, relacionada aos temas, para a gente poder entender seu trabalho lá para frente. Então, eu vi aqui então eu só grifei algumas coisinhas a mais aqui, talvez, né, que vale a pena se repensar. E também não puxar assuntos, a minha dissertação vai tratar disso ou qualquer coisa, na fundamentação teórica. Só fala da teoria do que você traz. Você não precisa mais explicar, você está tão bem explicado com isso, você não precisa explicar mais. Olha, agora a gente vai falar sobre isso, eu acho importante falar sobre isso, trazer esse seu feeling na fundamentação teórica. Tá bom? Mas eu deixei marcadinho aqui para você. Aí tá tudo aqui marcadinho, algumas outras coisas também, que eu acho que não compensa eu falar agora. E aí, na página 31,
é que está toda aquela parte do grupo de vocês. Um diálogo com os princípios papertianos, é possível incentivar a discussão teórica. Toda essa parte, até a página 30, deixa eu ver, 35, até a página 35, eu vi que está muito rico com coisas de vocês, do grupo. Que talvez, eu acho que dá para pescar algumas coisas que é teoria, é fundamentação teórica de apoio, e levar algumas outras informações mais específicas lá para a introdução, mostrando a evolução de vocês ali nessa parte da tecnodocência e do MAD, sabe? Talvez. Mas eu deixei explicadinho aqui. É só sugestão também. Vou ver aqui. Alguns trechinhos é colocar a introdução, desculpa, a referência bibliográfica, que às vezes falta, né, no trecho. Na página 41, eu queria saber o porquê, tá bom? Na página 41, você coloca um quadro de questões de pesquisa, que eu achei excelente, que você coloca elaborada pela autora, e na sequência você dá uma explicação de bases de dados, de como que você fez essa pesquisa, como que você conduziu, né, essa busca nos links, né, importantes aí para fazer toda essa parte da fundamentação teórica, aí você vai para um critério de inclusão e exclusão. Agora, por que resolveu fazer isso nesse momento no final e não no comecinho da fundamentação teórica? Pronto. Tá dando para ouvir, professora? Sim. Pronto. Essa escrita dessa parte, ela vem embasada em uma revisão sistemática de literatura que foi desenvolvida dentro de uma das disciplinas, né? E aí, enquanto opção metodológica mesmo, como a gente já trouxe os aspectos epistemológicos e ontológicos de cada um dos tópicos anteriores, ficou mais bem relacionado, né, entre eu e a professora Luciana. Nós acreditamos que dessa maneira ficaria mais coerente com a nossa proposta de pesquisa, porque já tínhamos trazido os aspectos epistemológicos e ontológicos de cada um dos outros elementos, e aí então, fechando, nós trouxemos essa parte da revisão sistemática. E como a senhora pode ter lido ali no texto, né, o tópico ele é denominado o ensino de história fazendo uso de jogos digitais, justamente porque antes eu busquei livros-jogos, mas tive dificuldades para encontrar, enquanto os livros-jogos, isso já dá margem para a gente perceber que é uma área que ainda pode ser bastante trabalhada, pesquisada. Como não obtive sucesso, êxito em encontrar sobre livros-jogos, foquei nos jogos digitais. E aí, por coerência, resolvemos trazer para o final esse trecho. Ah, tá. Porque mas eu de coerência em relação ao resto do... Então, talvez... porque o que a gente espera, né? Isso é uma coisa que eu participo em outras bancas também, lá do pessoal do Rio Grande do Sul, e eu percebo que eles colocam no início. Nós aqui nem colocamos muito, viu? Mas eles colocam lá no início, antes da revisão bibliográfica, para a gente poder entender como que foi feito, porque daí você mostra a importância do seu trabalho. Olha, com relação a essa minha temática, só foram encontrados 2 trabalhos, 3 trabalhos no Brasil, na minha pesquisa. Então, o meu tema, você comprova que ele tem relevância, que não tem muitas pessoas trabalhando com aquele tema, né? Por exemplo, livros, jogos com história, e tem poucas informações na literatura com relação a isso, né? E eu sempre acho que isso tem que estar na metodologia, mas eu sou vencida por todo mundo. Todo mundo acha que tem que ser aqui na revisão. Então, é algo que eu realmente, eu já joguei a peteca. Eu falei assim, quer saber? Eu não sei mais que se deve ficar aqui, se deve para metodologia, se tem que pôr no começo, entendeu?
Mas eu acho que vai ser algo assim sempre que alguém vai te questionar, né? Por que você não colocou no começo, colocou aqui? Ou por que você não põe lá na metodologia, né? Eu lembro que eu sempre falo, põe na metodologia, mas às vezes eu participo da defesa, eu vejo que a pessoa não pôs na metodologia. Aí eu pergunto, mas e aí? Isso para mim parece metodologia. E no momento eles me convencem, eu falo, caramba, é verdade. Isso fica melhor no começo do trabalho, porque daí a pessoa vai dar o embasamento da fundamentação teórica e vai mostrar a importância do trabalho dela naquele contexto, sabe? Mas assim, quando eu li, eu achei essa parte, ela se sobressai sobre o início da fundamentação. Então, se ela se sobressai, você está mostrando a força do seu trabalho para um tópico só. Foi essa sensação que eu tive na leitura. Por isso que eu estou repassando para você. Mas depois aí você dá uma conferida, né? Como eu sempre sou vencida nessa parte, é bem provável que ela fique aqui, né? Depois vocês convencem de novo aí, se eu for participar da defesa final. A parte da metodologia está tranquila, eu achei que está bem firme, só eu percebo assim, a gente tem uma tendência, eu sou da área de exatas, né? Eu sou engenheira. E quando eu leio a parte dessa parte, eu falo assim, caramba, vamos pôr a mão na massa, como que eles vão fazer isso? Como que vai fazer isso? Como que vai fazer isso? E eu percebo que existe aqui, por exemplo, delineamento da pesquisa e tipo de pesquisa, eu li, aí eu pensei assim, bom, tá certo, eu entendi, tá tudo ali, fui convencida, eu acho que quando você deu essa explicação, tá tudo ok, mas na hora que eu fui para etapas da pesquisa, também tá perfeito, mas tem uma partezinha aqui, que eu fico pensando, mas como que ele vai fazer? Como que vai ser feito? Se eu quiser repetir, como que eu repito isso? Qual que é o passo a passo, né? Mas será que precisa pôr muito embasamento teórico, justificativa de autores na metodologia? Porque isso você já fez na fundamentação. Talvez aqui você poderia amenizar um pouco para o leitor esse embasamento teórico do porquê você está usando aquela metodologia, aquilo lá, porque você já falou isso lá. Agora é aqui. Eu vi que, por exemplo, as etapas, para mim, foi muito mais agradável, porque daí eu peguei e falei, pô, agora ela vai fazer isso, olha que legal, ela já vai focar nisso, olha como que ela vai fazer isso, os alunos vão estar aqui, olha como é a escola, então você já começa a saber como que o trabalho vai rolar, tá bom? Mas isso é um feeling particular meu, tá? Eu posso estar aí equivocada no contexto geral aí, de acordo com a área, né? Então, eu pus aqui algumas observações que eu não vou falar pelo tempo, mas essa parte todinha, olha, eu já estou rolando aqui, eu gostei bastante, toda essa parte sua quantitativa me chamou bastante atenção, né? Até você fala em estatística descritiva, né? Você fala estatística descritiva, não fala? Em algum momento? O que seria essa estatística descritiva para você? É aquela estatística básica, né? De frequência, de ver se tem diferença significativa, né? Então, existe uma análise muito bacana, que é uma análise multivariada, sabe? Que você consegue saber se tem diferença entre grupos. É uma análise fácil, só tem que ter duplicada. Então, por exemplo, você vai fazer você vai obter um número, se você tiver duplo, esse número, por exemplo, você fez uma avaliação lá, deu 2,5, a outra deu 2,62, mas é a mesma coisa. Se você tiver esses dois, você pode fazer uma análise multivariada. Então, você consegue, por exemplo, saber a diferença entre grupos. Será que o grupo, porque às vezes você olha um valor, você vê, tem diferença significativa, mas qual que é a diferença significativa entre os grupos? Então, você pode fazer isso de uma vez só, sabe? Usando uma planilha, chama análise multivariada. Aí você faz essa análise multivariada. Então, você consegue ver se existe diferença significativa e como é essa diferença significativa, né? Se ela é mais constante, se ela não é tão constante, né? Entre os grupos. Então, é bem bacana se você for fazer mesmo. O produto, né, como foi pedido, eu li por aqui,
eu li também lá, eu achei que está de acordo, o que você bolou está perfeito, porque você tem tanta informação que você bolou só uma parte do que você vai fazer, né, para mostrar no produto realmente como se faz, não é isso? Então, achei bem bacana. Os resultados aqui você vai observar que a minha sugestão, eu pus aqui a última, só para finalizar, eu pus aqui que o capítulo específico, né, em seus resultados e algumas informações, como o site do grupo, pode ser deslocadas para a introdução, para vocês mostrarem a força do grupo e das pesquisas que vêm sendo conduzidas nessa linha. Como o trabalho está bem estruturado e tem potencial para publicações de artigos científicos, não seria interessante já escrever a dissertação no formato de artigos, em capítulos, né? Aí eu pus só aqui o exemplo da USP, que tem essa formatação, né? Seria isso possível para vocês? Então, não sei, né? Depois você verifica. E, no mais, eu vi aqui que você vai começar em agosto, achei isso perfeito, porque você se preparou muito bem para começar o trabalho, você não começou e vai fazendo as coisas e vai bolando durante o trabalho. Você bolou tudo no início para começar agora em agosto, então é só elogios para você, viu, Calise, e para sua orientadora Luciana. E é isso, agradeço. Eu li, nossa, quanto apêndice. Quando eu chegou com 139 páginas, eu falei, meu Deus, não vou dar conta de ler tudo isso. Aí eu fui fazendo que nem aluno esperto, fui vendo quanto, ai meu Deus, tá bom, vou parar aqui, o resto é tudo apêndice, né? Você trouxe todas as informações, deixou claro para todo mundo aí como você fez. Então, você está de parabéns, viu? Com a elaboração e com a organização no geral. Então, pelo meu tempo, eu acho que eu devo ter extrapolado, eu agradeço a oportunidade e desejo a você muito sucesso, Calise. Muito obrigada, Rita. Muito importantes as suas colocações, né? A gente falou assim, vamos assustar a banca. A gente colocou todos os apêndices para vocês darem uma olhada, para ver se estava tudo ok. Porque quando a gente for em agosto começar, né, a gente já está com um olhar que não é só o nosso, né? Então, eu falei assim, vou colocar para poder a gente receber esse feedback. Como você achou que estava tudo ok, então, para nós é muito valioso isso, né? Fora que, assim, essa questão da formatação é muito interessante, porque a gente segue uma formatação que é do PPGTE. Eles deixam a gente ter uma certa mobilidade, assim, mas quando é a época da defesa, a gente realmente traz esses elementos que estão no final para o início, ele vem para a introdução. Então, ele fica assim mesmo só na qualificação. Mas é ótimo você mencionar isso, porque faz com que a gente se lembre que tem mesmo que colocar, não vai esquecer disso, né, quando for fazer essa transição aí na dissertação. E tem um aspecto que você colocou que eu achei fantástico, que é em relação ao Museu do Ipiranga, porque eu sou paulistana, eu nasci na cidade de São Paulo, né, e eu me lembro que eu ia para a escola quando eu era pequena e era muito comum, assim, de vez em quando a gente ir para o Museu do Ipiranga visitar, né, com uma visitação escolar. E era fantástico, né? Um mundo diferente, né? Uma construção histórica nossa, né? Assim, que tinha a ver com São Paulo. Então, era mágico, né? Muito interessante. Tanto, isso ficou tão marcado assim para mim, que quando eu pude, eu levei minha filha, né? Para conhecer o Museu do Ipiranga. Eu falei assim, você tem que conhecer esse museu aí, porque ele é muito significativo para mim, né? Nossa. E agora, sabendo que ele fez, né? Toda essa transformação, agora que eu vou mesmo. Muito obrigada pela dica. Tem que ir. Foi maravilhoso o dia, ela foi de gala, todo mundo vestiu de gala, teve o prefeito, o reitor da USP, foi maravilhoso o dia. Eu até conheci o hospital que eu nasci, que a minha mãe vivia falando, você nasceu no hospital tal. Eu fiquei hospedada pertinho, aí eu fui conhecer o hospital. Ah, muito bacana, viu? Eu agradeço demais pela dica, né? E tudo a ver, né, com o tema que a gente está discutindo aqui. Calise, se der, eu levo você, viu? Para ir lá para o Museu do Ipiranga com a gente. Isso mesmo. Pronto, muito obrigada, Rita. Vamos. Vou convidar então o professor Luiz. Professor Luiz, sinta-se à vontade agora para falar. Muito obrigada pela sua disponibilidade, né, em vir conosco, estar aqui, trazendo as suas contribuições, viu? Então, o espaço é todo seu. Oi, Luciana, muito obrigado. Calisa, minha saudação à professora Rita. Foi muito bom ouvi-la, professora, muito prazer aqui de Fortaleza. Um calor enorme aqui, professora, 34 graus, viu?
Um sol, você aqui você tem ideia, o ar-condicionado estava no 22, eu botei no 25, está um gelo. Você imagina lá fora. Meu querido professor Leonardo, que prazer encontrá-lo aqui. Pena que é online, mas ao mesmo tempo é bom que a gente fica mais, evita as distâncias, né, do trânsito. E Luciana, muito obrigado. Você não sabe a alegria que eu sinto e a honra quando você me convida para a banca, sabe? E sempre a gente aprende. Espetáculo, Leonardo, aí um grande abraço para você, nosso colega da UFC. Caliza, eu sou professor rápido, eu sou o professor Luiz Távora, eu sou professor da UFC. Em outubro, vou completar 33 anos de UFC, sou professor titular. A Luciana, vocês eram nem nascidos ainda, e de tudo como professor, há 44 anos eu sou professor, então você já vê minha idade por aí. Então, eu vou fazer algumas apreciações sobre o seu trabalho, tá? Só elogiosas. A professora Rita deu sugestões maravilhosas aí, você pode seguir todas aí, eu acho que você e a Luciana acharem que é possível, muito bem situadas. Eu vou fazer algumas reflexões, tá? E dar algumas 3 ou 4 sugestões, que eu acho que podem, quem sabe, você refletir, tá bom? Mas primeiro, o seu trabalho está maravilhoso. Não, quem é orientando a professora Luciana não erra, a gente não vem para ter trabalho aqui. A gente podia até ficar calados, continue, só isso. Não é, professora Rita e Leonardo? A gente tem que falar, mas não precisava. Não estou fazendo elogio barato, isso é a verdade. O Robson também, meu querido Robson, acho que ele não está aí. Meu querido Robson, queria dar um abraço grande nele. Olha, então eu sou, resumindo, você trabalha, o seu trabalho, Caliza, também acho que você poderia contar um pouco da sua história, sabe? Que você já é professora, você cita um pouco, né? Mas um pouco contar essa trajetória, não sei. Tá? Você resume seu trabalho em 4 grandes áreas, vamos dizer assim, 4 grandes eixos. Tá? Primeiro, você vai falar da independência do Brasil para as crianças, para os jovens. Esse é seu conteúdo de história. Você quer falar sobre isso, explicar às crianças o que elas aprendem sobre isso. E você relaciona independência com guerras, isso é muito importante. Que a independência não foi aquela coisa romântica do imperador lá, tá? Sabe? Se eu diga a leitura depois, sabe? Mostrar que a independência foi uma coisa sem participação popular, que deu no escravismo, foi uma modernização conservadora socialmente, excludente, né? Elitista, tá? Então, mais que os portugueses se revoltaram, você tem uma ideia, Salvador, a Bahia ficou independente só no dia 2 de julho de 1824, quase 2 anos depois. O aeroporto era 2 de julho, aeroporto de Salvador, e fizeram a loucura de botar o nome do filho do Antônio Carlos Magalhães. Que coisa triste, né? Que coisa triste. O nome do aeroporto era aeroporto 2 de julho, que é a independência da Bahia. Então, é só um protesto aqui. Então, mostrar um pouco essas relações, mostrar essas guerras um pouco. Eu acho que eu podia fazer um texto sobre a independência, sabe? Não sei se eu li apressado, um texto assim, consistente sobre o que foi as diferentes visões. A gente diz que foi uma salvação, foi um ato heróico, né? Um positivismo. E outros que dizem que foi muito contraditório. Ponto. Então, primeira coisa, você vai explicar a independência do Brasil. Você quer fazer isso? Segunda coisa, você vai usar 2 teorias, grandes alicerces teóricos. O construcionismo, do Papert, e a tecnodocência, da professora Luciana Lima e do professor Robson Loureiro. Isso é claríssimo, e você explica bem, a professora Rita mostrou muito bem isso, explica bem os dois momentos, tanto o construcionismo quanto a tecnodocência. Terceiro, você vai usar isso através de uma educação digital. É livre jogo, né? A partir do software Twine, que é um software para, que coisa linda, histórias não lineares. Nada linear na vida, né? A vida não é linear, né? Era bonito aquele que a gente nasce, cresce, fica doido, namora, noivo, casa, tem filho, tem neto, fica velho e morre. Mas a vida não é assim, né? Então, é bom mostrar o software que tem histórias não lineares. Muito bom isso. E quarto, você vai trabalhar com o ensino de história. A sua grande área de atuação. Então, você tem esses 4 eixos, ficam muito claros no seu trabalho. Você pode até enfatizar, sabe, fazer sabe, isso fica claro no seu texto, pelo que eu entendi. Então, você tem esses 4 eixos. Esse jogo você quer propor é um jogo de obstáculos, parece, não é isso? Uma pergunta, esse Twine, se eu pegar
Posso fazer uma pergunta fora da banca? Posso, Calisa? Esse software, eu posso levar meus alunos de pedagogia do sexto semestre, trabalho com história e geografia para criança, levar para o laboratório de informática, mostrar o software, e eles trabalham, eles fazem jogos comigo, jogos analógicos, né? E eles podem transformar esses jogos em jogos digitais? Não só pode, como deve. Tenho sido uma entusiasta do Twine, né? Inclusive estou desenvolvendo um outro trabalho na escola, já que aprendi, vou aplicando, né? E assim, é uma ferramenta incrível para se trabalhar a questão dos livros-jogos, porque você pode desenvolver uma história, partir de um plano de fundo, de uma história real, no nosso caso aqui, a independência do Brasil. E justamente eu pego o exemplo da Maria Quitéria, no que eu desenvolvi, pego o exemplo da Maria Quitéria. E ali você vai permeando, trazendo conceitos para dentro desse livro-jogo, e eu, quando fui desenvolver, me achei muito espalhada nesse desenvolvimento, e acredito que outros professores também, outros futuros professores também vão se sentir da mesma forma. É uma maneira muito rica de se trabalhar, não só a história, mas outras disciplinas, né? A gente pode usar uma mescla das disciplinas, é extremamente rico e possível de se trabalhar. Eu trabalho como professora, com licença, né, eu trabalho como professora na Prefeitura de Fortaleza. Na escola onde eu trabalho, nós temos um laboratório de inovação, no qual ficam disponíveis Chromebooks para os estudantes, para o uso pedagógico, né, orientado e tudo mais. E é uma forma de utilizar esses Chromebooks que foram comprados com dinheiro público para o público, né, para os estudantes da escola pública, e é uma forma de otimizar o uso, porque eu tenho uma ferramenta digital, eu tenho a argúcia da curiosidade do estudante, porque ele vai precisar pensar, e da mesma forma acredito sim, que estudantes do sexto semestre podem fazer igual, até melhor, né, o uso dessa ferramenta. Para a criança. Ô, Calisa, você me deu uma notícia ótima, eu vou fazer na minha, vou dar notícia à Luciana, viu como é que foi, tá? Foi muito bom, já aprendi isso aqui. Então, você tem esses 4 eixos, né? Ficam muito claros. Eu queria lhe parabenizar pela escolha do Papert, do Piaget, né? O construcionismo, o Seymour Papert e o Piaget juntos, o construtivismo mediado pelo computador, nos anos 60 e 70, quando o computador não era o que é hoje, que homem de visão, né? Papert. Então, a questão do professor, da afetividade, e você apresenta muito bem o conceito da tecnodocência, o MAD, não é isso? Materiais autorais digitais educacionais, da professora Luciana Lima, do professor Robson Loureiro, apresenta muito bem em 9 princípios, sabe? Que honra você ter professores que criaram um modelo de investigação e de aprendizagem. Isso é uma honra, e nossos orientantes estarem utilizando, senhores. Vou mostrar para os orientantes também, isso não é novo, né? Mas são vocês. A pedagoga e o matemático. Vou já falar deles dois aqui, peraí. Um verso para os dois. Então, as suas questões da página 41 estão ótimas, concordo com a professora Rita. São até demais, você promete muito, mas pode até diminuir, mas estão muito bem feitas. Os seus periódicos. Você trabalha com um tripé muito legal: ciência, ensino e tecnologia. Gostei muito daquela parte que você mostrou ali, daqueles seus quadros, sabe? O quadro da página 7 está maravilhoso, as etapas da sua pesquisa, a síntese metodológica da página 71 a 72 são quadros, estão maravilhosos. Aí o que é que eu quero pedir a você? Pode ser? Para resumir minha conversa. Primeiro, você propõe uma sequência didática através de um jogo. É só um pedido que eu faço para minhas alunas. Nossos alunos das licenciaturas, da pedagogia, você chama a sequência didática, para você é uma coisa mais besta do mundo, está no dia a dia. Mas o público que vai ler seu trabalho, mesmo, inclusive professores, pode não saber o que é uma sequência didática. Então seria possível você explicar no início, para o público, para as famílias dos estudantes que vão ler seu trabalho, para o mundo todo que vai ler seu trabalho, para quem não é professor, tá? Quem não é professor de criança, sabe? Para saber o que é uma sequência didática, definir, tá? Se você achar que deve, tá?
Eu disse para minhas alunas, sequência didática para cá, sequência didática para lá, nos textos escritos, sabe? Pois explique o que é para quem não conhece. Segunda sugestão, tem um livro espetacular chamado História do Brasil. É um livro didático do professor Joel Rufino dos Santos. Joel Rufino dos Santos, professor negro da Federal do Rio de Janeiro, morreu em 1994, com 76 anos, o homem tem uma produção vastíssima sobre o racismo, e escreveu esse livro no começo do governo Figueiredo. Não sei como esse livro passou, literatura moderna, a capa é o zumbi, entendeu? E ele vendeu a todos os professores de história do ensino médio, do terceiro ano, todo mundo adotou, não tinha mais jeito da ditadura censurar o livro mais, já estava no tempo da abertura, né? Entendeu? Então, o professor Joel Rufino tem um capítulo curto, mas muito interessante sobre a independência. Talvez você pudesse usar o capítulo do professor Joel Rufino, até uma homenagem a esse grande professor brasileiro. Apenas uma sugestão, tá? Terceira sugestão. Quando você vier para a sua defesa, você tem que trazer alguma surpresa para a banca, para o seu público, para os seus colegas. Então, você tem que trazer... Eu sempre peço para os alunos que vão para a qualificação deixar alguma carta na manga. Você só usa quando precisar. Carta na manga é uma coisa desonesta, né? Que o jogador de baralho esconde, se ele precisar, ele tira a carta para ganhar o jogo. Você não vai, a carta na manga é só uma figura de linguagem. Então, você trazer alguma coisa nova. O que é que eu pensei? Quem sabe trazer a biografia do professor Seymour Papert, que na Wikipédia está muito pobrezinha, muito resumida, sabe? Esse homem extraordinário, sabe? Que criou uma linguagem para computador nos anos 60, que foi um matemático, que se tornou pedagogo na prática, esse gênio, né? Ele parecia um sábio, que teve um fim de vida tão difícil, ele foi atropelado no Vietnã com 78 anos, 10 anos antes de morrer, né? Teve consequências muito graves assim, para o final da vida dele, né? Mas, quer dizer, talvez mostrar um pouco, que nem o computador sabe, mostrar quem é o professor Papert, mostrar um pouco o Piaget, quem é Piaget, e, tá? Seriam essas duas sugestões, fotografias deles, imagens deles. Eu nem vou dizer dos seus autores, eu nem sei se deve, porque é sua orientanda, mas fotografias de todos os seus autores clássicos, você usa os 4, Piaget, Papert, Loureiro e Lima. Mas como é sua orientadora, não sei se o comitê de ética vai aceitar sempre a foto deles, mas eu acho que valeria colocar um pouco a biografia desses professores, sabe? Que você usa para os seus leitores. Bom, essas são 3 sugestões. E uma sugestão poética, tá? No final. Eu sou escritor de literatura de cordel, tenho alguns livros publicados. Então, eu tenho uma coleção chamada O Mundo em Literatura de Cordel. Tem um livro sobre história do mundo, tem a geografia do mundo, a filosofia do mundo, a economia do mundo, a literatura do mundo, a pedagogia do mundo, a religião, o Novo Testamento, vai embora, tá? E aí eu vou citar 3 estrofes, talvez você pudesse usar, que tem a ver com o seu tema. Eu escrevi também a peleja do aluno cego com o professor poliglota. Foi uma briga muito grande, o aluno cego que a gente teve com o professor de estatística, esse pessoal da matemática, viu, Luciana, das áreas de exatas, viu? Mas terminou no final feliz, um grande educador, meu amigo professor Wagner, professor de estatística, professora Rita. A briga terminou numa grande, sabe, amizade dos dois. E eu conto aqui a peleja do aluno cego com o professor poliglota. Aí eu tenho no livro de história do mundo todinho, tem um verso sobre a independência e o Brasil, tá? Eu vou lhe mandar, quem sabe você queira usar, ou não sei, para ilustrar. São 2 versos, tá? Esses são estrofes de 6 versos, com a rima no 2º, 4º e no 6º. Cada verso tem 7 sílabas poéticas, tá? Rima 2º, 4º e 6º. Olha lá. A história do Brasil, epopeia complicada. Colônia de Portugal, monarquia agitada. A república prosseguiu, sem melhorar quase nada. Esse é o primeiro verso para mostrar essa tempo todo da independência até a república. Aí esse é mais da independência, tá? Rompendo com Portugal, teve 2 imperadores, Pedro I e II, os ricos legisladores, só o rio e a agricultura, escravos, trabalhadores. Então são 2 versos que, se você quiser usar, posso te mandar para você um pouco mostrar essa visão da história da independência. E aqui eu tenho o meu cordel sobre a pedagogia, tem um verso do Piaget, tá?
E para o Vygotsky, eu imagino, o Vygotsky não foi conhecido nos anos 60 e 70, ele só viu uma vez nos anos 90. Se o Papert tivesse sido mais contato, talvez morreu em 2016, mas estava muito doente, né? Tivesse mais contato com o Vygotsky, né? Não sei como seria o interacionismo, a linguagem, né? Então, veja, colocando Vygotsky e Piaget, depois só Piaget, tá? Aqui são 7 versos, estrofe de 7 versos, rima no segundo, quarto e sétimo, o quinto e o sexto rima, o primeiro e o terceiro não rimam com nenhum, tá? Veja lá. Vygotsky e Piaget. No primeiro, interação. Pré-operatório, formal. Para o suíço, a operação. Leve, fala e o momento. Em Piaget, o pensamento tem origem na ação. Eu estou falando dos dois juntos aqui num verso só. Agora, sobre Piaget. Tem o pré-operatório na criança pequenina. Do formal ao abstrato. Psicogênese fina. Tem a assimilação. Depois a acomodação. Piaget nos ensina. Então são esses 2 versos aqui sobre Piaget. Quem sabe, se você quiser usar, eu posso te mandar, tá? E para concluir, o pessoal, o grupo de leitores de Paulo Freire na França pediu um cordel sobre Paulo Freire, sabe? Eu mandei os versos, depois pedi para eu lançar lá em setembro do ano passado, no Jardim Marielle Franco, um grupo chamado Leitores de Paulo Freire. E Paulo Freire teve muitas conversas com papas, né? Muitas conversas, tem isso, né? E aí eu fiz um verso do Paulo Freire com todos os amigos que conversaram com ele na vida, e eu fiz um verso com papas, tá? Foi também 7 versos, tá? Um estrofe de 7 versos. Está aqui a capa do Paulo Freire, tá bom? Foi lançado em Paris no ano passado. Paulo Freire e Seymour Papert, num diálogo constante. Aliás, isso aqui é uma homenagem à sua orientadora, que é matemática, e o seu orientador, que é pedagogo. Tá? Que o Papert era matemático e o Piaget era pedagogo. Aliás, ele é do direito, mas virou pedagogo. Então, Paulo Freire e Seymour Papert, num diálogo constante. Pedagogo e o matemático. A semiótica é importante. E a importância do ato de ler. Livro que se deve ver e ter guardado na estante. Então, esse verso para o Paulo Freire e para o Papert que eu fiz, tá? Então, isso aqui é só uma sugestão para não ir embora sem falar nada, viu? Então, você pode usar, se você quiser. O importante, eu quero dizer, resumidamente, seu trabalho é magistral, Calisa. Viu? A Luciana não podia ter dito, mas ela disse que você é uma pessoa maravilhosa. E ela não devia ter dito que não pode, mas ela disse que ela está certíssima. Você fez um trabalho precioso, sabe? Só para concluir, meu filho fazendo mestrado em Salamanca, e o professor lá disse para ele, tem gente que não concorda com isso, eu acho pouco, sabe? Disse, olha, se trouxer mais, o orientador dele da Universidade de Salamanca, se trouxer mais de 80 páginas, eu nem leio. É pouco, né? Eu sou do tempo que você escrevia 500 páginas no doutorado. Mas aí, você tem um trabalho muito, assim, muito coerente, começo todo se explicando. A professora Rita viu isso claramente, disse isso, né? De maneira muito, muito inteligente. Então, eu lhe parabenizo, Calisa, continue, tá certo? Prepare uma surpresa para a banca e para o seu público daqui a... Ver o que é que você vai trazer de novo. Você deve ter coisa guardada por aí ainda, né? Então, continue, coragem, viu? E parabéns. Você e para a Luciana, maravilhosa, sua orientadora. Oh, Luiz, muito obrigada. Nossa, que presente que você sempre dá pra gente, né? Os seus cordéis são muito lindos. Eu particularmente vou querer, viu? Vamos lá, Calisa, né? Trabalhar para poder Com certeza. inserir. Obrigada, professor. Muito legal, muito interessante. E outra coisa, viu, Luiz? Já vou deixar aqui a parceria em aberto, viu? Porque a gente lá no laboratório trabalha não só com a história, mas em várias outras linhas, né? Vários outros conteúdos com o software Twine. Nossa, já desenvolvemos vários materiais. Vou deixar depois para você um link de todos os materiais que a gente tem, porque você já dá uma olhadinha, mas a gente pode combinar, né, de fazer aí uma oficina para suas alunas irem lá no laboratório. Legal. Né, para poder aprender a usar lá. Eu sou enxerida, pode me chamar, viu? Professora Rita Leonardo, ganhei o dia já, viu? Agora já ganhei minha participação.
Pronto, eu já Vou fica aperrear aqui. vocês. Aperrear vocês. Na Pronto, volta das pode aulas. apanhar. Mas é verdade mesmo, viu, Luiz? Ó, a gente Sim, combina, sim. faz uma oficina para elas aprenderem a utilizar o Twine, e aí já podem trazer 1000 ideias do que elas gostariam de desenvolver. Vai ser muito legal, viu? E a Calisa leva para a história, para a geografia, vai ser ótimo, maravilhoso. Você para matemática, maravilha, maravilha. Muito bem, muito Muito bem. obrigada, Luiz. A gente vai Se sim, com quiser me certeza. chamar, estou junto. Isso, vamos adotar essas ideias aqui e trazer a surpresa no Dia da Defesa. Muito bom. Professor Leonardo, olha que bom ter você aqui conosco. O professor Leonardo é o professor da casa, né, do Instituto Universidade Virtual, mas sempre muito querido, sempre traz ótimas contribuições. É a sua fala, a sua deixa, professor. Fica à vontade, viu? Obrigado, Luciana. Primeiramente, agradecer, né, o convite da Calise e da Luciana para avaliar o trabalho, né, excelente trabalho, por sinal. Aproveitar aqui para saudar o professor Luiz, a professora Rita, né, que estão aqui compondo a banca, né, e dando sugestões de melhorias. Calisa, o texto já foi bem discutido aqui, né, o ruim de ser o último, porque sobram poucas, né, poucas perguntas, né, poucas sugestões, né, o texto já foi bem revisado pela professora Rita e pelo professor Luiz, mas sobraram aqui algumas contribuições que eu posso dar ao seu trabalho, tá? E sempre que eu colocar aqui uma sugestão, você sempre veja aí com a Luciana se faz sentido, tá? Se realmente melhora ou piora o trabalho, tá? Então, vamos ver aqui o que é que eu percebi do trabalho. Primeiro, meus parabéns, um trabalho muito bem desenhado, assim, adorei a sua metodologia, muito bem explicada, né? Aprendi bastante com a sua metodologia, não sabia os potenciais que aqueles métodos tinham, né? Principalmente aquele do design que você colocou lá, bem legal. Tive várias ideias para trabalhos também dos meus alunos, tá? Então, por isso que é bom ler os trabalhos da Luciana, né? Que a gente aprende bastante, né? Muito bem colocado, né? Então, assim, nos aspectos textuais, Calisa, eu sugiro rever a BNT, tá? Principalmente as citações de final de linha, tá? Elas não estão no padrão. Algumas estão utilizando a BNT nova, né? E outras a BNT antiga. Então, dá uma olhadinha. A questão do uso do itálico, né? Às vezes software aparece em itálico, às vezes não aparece. Então, deixar isso padronizado. E as demais, né? Palavras de língua estrangeira. A questão do uso de siglas, nós temos um elemento pretextual que prevê isso daí, né? Que prevê uma lista de siglas. Então, você só defina a sigla uma vez, na primeira aparição. Depois, você pode usar a sigla normalmente, porque já foi definida, não precisa ficar redefinido, tá? Então, acho que em termos de formato é isso. Sim, outra coisa. Eu vi aqui que acho que em 2 pontos você coloca a dissertação, né? Não, o documento de qualificação. Né? Eu sei que já está com a cara de dissertação, porque está bem, né, avançado, né? Mas, por enquanto, vamos colocar documento de qualificação, tá? E aí rever as fontes, principalmente nas notas de rodapé. Na qualificação, nem tanto, mas quando for para a versão final, e isso for para a biblioteca, o texto volta, se não estiver no formato correto, tá? Então, dá uma olhadinha nisso daí. Com relação à estrutura, eu só fiquei na dúvida se são capítulos ou sessões. Porque, normalmente, o capítulo, ele aparece uma nova página, né? E lá está como se fosse um texto corrido, né? E, inclusive, você fala em algum ponto, né, que é a seção 1.4, você coloca subcapítulos. Né? Então, rever se é seção, se são capítulos, tá? E deixar o discurso da estrutura padronizado, tá? Links da web é importante vir com as datas de acesso, porque os links mudam com frequência, tá? Agora, passando para o texto. A questão do resumo, a professora Rita já ressaltou, que é a questão do design, né? Então, não vou repetir aqui. A questão da sequência didática, o professor Luiz, né, já ressaltou que é bom explicar, né, o que é uma sequência didática no começo. Eu vi que você tem várias perguntas, né, e tão legais as perguntas. É importante também, na introdução, já que você tem lá o objetivo, você tem
a contextualização, você tem as perguntas, tem também algumas hipóteses, né, para poder você fazer o fechamento da pesquisa, na conclusão, e resgatar se suas hipóteses no começo da pesquisa, né, ainda estão, se foram validadas ou refutadas, tá? Então é importante ver isso daí. Mas isso aí não é obrigatório, é só uma sugestão, né, para melhorar o teu texto. Uma coisa interessante é que na seção de justificativa você coloca o software, mas não justifica a escolha, né? No finalzinho tem alguma coisa, mas na primeira aparição é bom justificar o porquê que ele está na justificativa, certo? O software, na sua apresentação você explicou super bem, é trazer aquilo que você explicou, né, que está gravado, né, e jogar na forma textual lá na justificativa, tá? Que fica bem legal, tá? Uma pergunta, quais foram os principais desafios, Calisa, para a construção, vamos dizer assim, da sequência didática? Eu sei que você tem um método, né? Você utilizou lá o método, mas assim, quais foram os principais desafios que você encontrou na construção da sequência didática que vai ser aplicada? Professor, para a construção da sequência didática, eu acredito que o principal desafio é a escolha e a organização, né, desses conteúdos factuais, do que trazer, do que não trazer, para que não ficasse um trabalho demasiadamente inchado, né? Tudo que eu trouxe, todos os conceitos que eu trouxe, eles se justificam dentro do próprio conteúdo do 8º ano. Então, é desafiador você fazer a seleção do que deve e do que não deve estar ali. Tanto é que, com a professora, várias vezes foi e voltou os conceitos, né? Eu queria trabalhar mais um, aí depois eu queria tirar um. Porque quando a gente abre o livro didático, que inclusive eu fiz por opção, eu trouxe o livro didático que eu trabalho como uma das fontes, porque é uma fonte que o meu estudante tem acesso. Então, eu acho que eu devo honrar essa fonte dentro da minha pesquisa também. E fazer a seleção desses conteúdos factuais, conceituais, para trazer para a sequência, é desafiador. Eu acho que deu para perceber que eu sou um pouco falante, e geralmente nós que somos falantes temos um pouquinho dessa dificuldade, mas acredito que faz parte do processo. Obrigado, Calisa. Uma coisa que eu senti falta foi imagens, né? Eu não sei se escapou por algum motivo, sobre como se constrói um livro-jogo no Twine. Né? Se você fala muito dele e tudo, era bom ter alguns prints, só para a gente ter uma ideia, né, de como isso é desenvolvido, né? Até para a gente entender o esforço, né, da construção desses livros, tá? Eu não sei se ficou no apêndice, eu não vi, mas é interessante ter essa ilustração. Outra coisa que é interessante também, né, a gente faz muito isso com software, né, se é preciso fazer algum levantamento de requisitos, né, para a construção desse livro-jogo, né? Sim, quais são os requisitos que são funcionais, o que são não funcionais, como até mesmo a questão da acessibilidade, né, para você ampliar esse livro-jogo para os diferentes públicos-alvo, né, do teu trabalho. Tá? Então, discutir um pouco isso, acho que valoriza mais, né, o desenvolvimento do teu livro-jogo, né? Até para perceber também quais são os pré-requisitos que as pessoas devem ter para poder utilizar o teu jogo, tá? Teu livro-jogo, no caso. Então, deixa eu ver aqui mais. Certo. Não, o resto é coisas textuais, eu posso lhe passar depois por e-mail, né? Só tenho mesmo a agradecer, né, pelo convite de vocês, né? Dar os parabéns pelo excelente trabalho, né? Os trabalhos que eu avalio da Lucena são excelentes, né? Então, obrigado mais uma vez aí pela oportunidade e fico à disposição para ajudar, né? Você é minha aluna na disciplina que não acabou ainda, né? Então, enquanto assim, você estiver no curso, você pode contar comigo, né, para o que precisar, tá bom? Estou aqui para colaborar. Obrigado.
Eu que agradeço, Leonardo. Muito obrigada. Olha, eu acho assim super interessante essa questão do levantamento dos requisitos. Realmente foi uma coisa que faltou. E aí, achei ótimo você levantar que a gente vai realmente colocar esses elementos que são super importantes, principalmente quando a gente trabalha no mestrado de tecnologia digital, né? Então, teria que estar presente, mas a gente coloca. É ótimo que aí na defesa a gente faz. E em relação à DBR, nós fiquei super feliz que você gostou, né, dessa proposta. E também, tá aí, do jeitinho que eu falei com o professor Luiz, estou falando para você, olha, estamos lá de portas abertas no laboratório. No dia que você quiser conversar com a gente um pouquinho mais, assim, como é que faz isso, como é que faz aquilo, como é que a gente pode implementar isso ou aquilo, a gente pode trocar figurinhas sem nenhum problema, viu? Então, estou à Obrigado. disposição, imagina, para ajudar, né, no que for possível, porque a gente também aprende, né? Quando a gente vai conversar sobre a DBR dentro de outros contextos, né? Então é bem bacana. Muito obrigada a todos vocês, né, por terem trazido essas contribuições maravilhosas, né? Vai ter um momento, Calisa, que você vai poder falar, tá certo? Não se preocupe. Mas agora eu vou me reunir junto com os integrantes da banca em uma outra sala, tá certo? Vou colocar aqui como é que chama, meu Deus? No Pode ser uma chat. chamada de vídeo. Pode ser uma chamada de vídeo, Luciana? Pode ser. Pode, eu vou colocar o link de uma outra Tá, sala de vídeo aqui tá. no chat, tá bom? Vou Legal, só dar um legal. pause aqui na gravação. Calisa, minha querida, antes de eu fazer a leitura da ata, então a palavra é sua, o espaço é seu, você pode responder alguma coisa que você achou que ficou pendente, se colocar, falar o que você quiser. O espaço é seu agora. Professores, na verdade eu quero agradecer, né? Agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, aprendendo tanto, né? Agradeço por mim e pelos meus colegas que também estão aqui, os que não puderam estar, mas que já falaram que querem a gravação, porque a gente é uma turma bem unida e a gente partilha as coisas uns com os outros. Um cresce, o outro cresce junto, todos nós. Então, eu agradeço a oportunidade de aprendizagem e também eu gostaria, acho que ela já saiu da reunião, mas eu gostaria de agradecer porque minha mãe pôde estar aqui. Algo que não tem necessariamente a ver com o mestrado, mas na verdade tem. Hoje completam 6 anos que minha mãe venceu um câncer. E, coincidentemente, a data da minha qualificação é hoje. E isso é um presente para ela. Eu fiquei nervosa. Ai, meu Deus, a minha mãe vai ver, meu Deus. Será que vão apontar muitas coisas no trabalho? Mas, de fato, eu pude ver, enquanto eu estava apresentando, quão emocionada ela ficou. E estar aqui é um presente para mim, para ela e para minha irmã, para as 3 Holandas aqui presentes. É algo marcante para a gente. Também para o meu companheiro, Tiago, que está aqui, que é quem tem me ajudado muito nessa caminhada também. A minha rede de apoio é incrível. Eu sou mãe de uma criança pequena, de 3 anos, além de professora da rede pública. Né? Faltou falar um pouco sobre a minha história lá. Realmente, eu acho que eu deveria ter falado um pouquinho mais, mas fica já para a dissertação. Mas sou professora da escola pública. Desde 2010 eu ensino, desde antes de me formar, né? Comecei a trabalhar antes do final do curso, pela necessidade mesmo. E eu gosto da sala de aula. Eu sou apaixonada pela sala de aula, na verdade. E estar aqui, estar no mestrado, estar tendo essa oportunidade, para mim é fundamental, porque eu consigo mexer com as minhas inquietações e trazer essas inquietações para que haja uma fluência para o meu trabalho em sala de aula. Não é um projeto que vai ficar parado, morto, num arquivo da UFC. É algo que é vivo e vai estar na sala de aula da Prefeitura Municipal de Fortaleza. Eu agradeço. Muito bom. Eu também agradeço, Calisa, viu? Você é um presente para mim. É muito bom receber uma pessoa com o seu nível, né, de qualidade de escrita, de reflexão, de pensamento, de vontade de aprender, de querer fazer isso que você acabou de falar, né? Então, eu fico muito feliz de receber você aqui nesse espaço durante esse 1 ano de trabalho que a gente já tem e graças que a gente ainda vai ter mais 1 ano aí pela frente para poder colocar isso tudo em prática, viu? Parabéns, não só
né, pela excelente profissional que você é, excelente aluno que você é, mas pela excelente pessoa que você é, né, muito agradável, receptiva e com essa vontade, assim, de coleguismo, né, de ajudar todo mundo a ver todo mundo num caminho bom e feliz, né? Muito obrigada por você estar aqui com a gente, né? Parabéns. Vou fazer, então, a leitura da ata. Então, deixa eu só ampliar aqui, porque depois de um certo tempo, a gente enxerga menos. Então, vamos lá. Ata de defesa da qualificação. Como parte das exigências para a concessão do grau de mestre, às 13 horas do dia 18 de junho de 2024, realizou-se a sessão pública da defesa de qualificação de dissertação de mestrado da aluna Calisa Holanda da Silva, matrícula 560132. O trabalho tem como título Avaliação de sequência didática para o ensino de História, a partir do desenvolvimento de materiais autorais digitais educacionais. Compunham a banca examinadora os professores doutores Luciana de Lima, orientadora, Leonardo Oliveira Moreira, Luiz Távora Furtado Ribeiro e Rita de Cássia Lacerda Brambila Rodrigues. A aluna expôs oralmente a sua pré-dissertação. Em seguida, os membros da banca procederam à arguição e a sessão foi finalizada com a aprovação do trabalho por parte da banca examinadora. Parabéns, Calisa. A ata vai ser assinada posteriormente, vou passar todas as informações para vocês. Mais um momento belíssimo esse, né, Calisa? Parabéns, minha linda. Tudo de bom para você e que a gente consiga agora fazer a coisa andar, né? Felicidades, Calisa, sucesso para você, viu? Você é especial. Pelo que você falou de você, você é muito especial. E a sua família também, né? Sua mãe. Fiquei emocionada, viu? Parabéns. Parabéns, Calisa, Luciana, maravilhosas. Parabéns, viu? Vocês são espetaculares. Professora Rita, Leonardo, grande abraço. Família e colegas da Calisa. Parabéns, Luciana. Foi um prazer conhecê-lo, professor Luiz, professor Leonardo. Foi um prazer também conhecê-los. Muito obrigada, viu? Muito obrigada a todos vocês, viu? Tudo de bom, espero que tudo agora caminhe muito bem para que a gente tenha sucesso, né? Nessa proposta. Já tem, né, Luciana? Já está com sucesso garantido aí. Muito obrigada, viu? Vocês foram excelentes, maravilhosos, como sempre. Muito obrigada. Então tá bom, gente. Bom, a gente se vê na próxima. Um abraço para vocês. Tchau, grande abraço. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.